Hoje é um dia especial, de alegria para nós, que estamos reunidos neste santuário com o propósito de realizarmos o que chamamos culto das ordenanças. Quando vamos realizar os batismos e logo em seguida também celebrar a ceia do Senhor, que são as ordenanças deixadas por Jesus para a sua igreja. E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e apareceu aos seus discípulos, deu-lhes uma ordem dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podem sentar, prezados. Sempre, ao realizarmos os batismos, destacamos o fato de que o batismo só tem valor, só tem significado, só é correto quando a pessoa que está sendo batizada tem a consciência de que ela é uma cristã, não por mera tradição, mas ela é uma cristã porque aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E esse Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, foi Ele quem deu esta ordem aos seus discípulos e à sua igreja: de por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura e batizando aqueles que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, o batismo é cheio de significações relevantes. Primeiro, porque é um ato consciente, um ato de obediência a Jesus. Segundo, porque é uma mensagem encenada. Quando batizando, ele é mergulhado, ele está dizendo isso simbolicamente, que morreu para a vida de escravidão do pecado. E quando ele é levantado das águas, ele está dizendo também simbolicamente que agora ele é uma nova criatura. Passou pela experiência que Cristo chamou de novo nascimento. E agora, a vida que levará será uma vida de obediência e submissão à vontade do Senhor. Em terceiro lugar, gosto sempre de enfatizar que o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não existe a interpretação de que primeiro eu vou batizar em nome do Pai e do Filho, depois é que eu vou receber o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo de Deus habita em nós a partir do momento em que abrimos o nosso coração e recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O que vai acontecer depois, no decorrer da vida cristã, são sucessivas experiências de vida com Deus, em que vamos crescer na graça e no conhecimento, e o Espírito de Santo, que já habita em nós, haverá de nos aprimorar dia após dia. E aí temos aquela experiência que o apóstolo Paulo ensina de nos enchermos do Espírito Santo. Por quê? Não há conversão sem a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós batizamos, não estamos fazendo de conta, estamos exatamente em obediência a Jesus, realizando o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é assim pensando que nós temos a alegria de nessa manhã estarmos realizando o batismo de mais 10 pessoas que foram alcançadas pela graça
salvadora de Cristo Jesus, pelo amor misericordioso de Deus e pela ação transformadora e consoladora do Espírito Santo. Vamos orar. Pai de amor, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por essas vidas tão preciosas, que tendo aceitado a Jesus como Salvador, agora, em atitude de obediência, estão se submetendo ao batismo, dando um testemunho público de que são pessoas comprometidas com o Senhor, que são pessoas que se tornaram seguidoras verdadeiras e conscientes de Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe a cada uma delas, que o Senhor também abençoe as famílias delas, e que elas sejam instrumentos preciosos, usados para transmitir a tua mensagem de amor, de paz e salvação. Em nome de Jesus. Amém. Ariana, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Edith, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valesca, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Stephanie, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Márcio, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Patrick, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Nelson, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Andréia é a esposa do Nelson. Sim. Andréia, você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, Ian, te passou um recado? Te passou? Aumenta aqui no meu retorno que eu não tô ouvindo, as músicas são tudo eles, tá bom? E a próxima música é eles que vão puxar. Fica isso ligado aí. Graça e paz, meus irmãos. Hoje se cumpre na minha casa aquela palavra de Paulo ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Daniel é meu filho e hoje eu tenho a dupla honra de batizá-lo. Tá com frio, Daniel? Eu sinto minhas pernas. Junta, irmãozinho. Meus irmãos, meu nome é pastor Ivan, hoje eu sou pastor da congregação da IEBV lá em São Conrado. Já tive a grande honra de, junto com o pastor Eliender, né, Eliender, estar aqui com esses adolescentes. E hoje eu tenho a honra de batizar o meu filho, de entregá-lo ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu e Milênia, 10 anos atrás, com muita alegria, recebemos Daniel no nosso lar, nós entregamos ele ao Senhor, assim como Samuel. E creio que Daniel também será um homem de Deus, um profeta da sua palavra. Amém? Amém. Daniel, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé e obedecendo a ordem do Senhor, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, igreja. Eu queria avisar as crianças que estão aqui no santuário. Hoje nós vamos abrir até 10, 11 anos. E nós temos um missionário. Cadê o missionário Roberto?